Olá, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez aqui com vocês, falando sobre direito penal, processo penal e criminologia. Meus amigos, na semana passada eu fiquei devendo um assunto para vocês que era o concurso de pessoas. Eu não consegui falar sobre esse assunto durante a semana, então resolvi deixar para essa semana, na segunda-feira, começar esse assunto para fazer a semana completinha. Por quê? Porque o assunto é um pouquinho extenso e para que a gente não perca a metodologia dos vídeos mais curtos, mais rápidos, eu vou tentar dividir esse assunto durante a semana e abarcá-lo essa semana toda de forma bem divididinha, para que a gente para que não fique enfadonho o estudo, não fique chato a conversa que a gente vai ter sobre o concurso de pessoas, tá? Então hoje nós vamos fazer uma pequena introdução do que se fundamenta, falar um pouco das teorias da autoria, falar um pouco das teorias que fundamentam o conceito de autor, as teorias que fundamentam a relação de sujeito e injusto, e vamos falar um pouquinho do que é adotado no direito brasileiro. Vamos lá. Introdução sobre o tema é o seguinte: o concurso de pessoas nada mais é do que a relação entre o sujeito e o tipo penal, ou o injusto penal. É a correlação entre o sujeito e o injusto penal. Ok? Dentro dessa correlação, o sujeito pode ser classificado em autor ou partícipe. A autoria, por sua vez, ela pode ser encontrada em basicamente 4 espécies na doutrina espalhada por aí afora, principalmente os professores Juarez Tavares, seguindo. Eles vão falar o seguinte: olha só, nós temos uma autoria individual, que é aquela pessoa que individualmente executa o verbo do tipo núcleo do tipo penal, de forma individual. Nós temos aquela autoria coletiva, ou coautoria, em que mais de uma pessoa executa o verbo do tipo penal. Nós temos uma autoria mediata, que o autor equivale de terceira pessoa, que o autor se vale de terceira pessoa para executar aquele tipo penal, ficando ele por trás, ok? E nós podemos falar também de uma autoria colateral, que é aquela autoria que uma pessoa, que duas ou mais pessoas, ou mais de uma pessoa, executa o núcleo do tipo penal, o núcleo do injusto, porém sem unidade de desígnios, ou seja, uma não sabe da outra, basicamente falando. É a diferença entre essa teoria e a teoria, entre essa relação e a relação coletiva, ou de coautoria. Ou seja, coletivo e coautoria, há desígnios, unidade de desígnios, ambos se conhecem, e na colateral, as pessoas, os agentes não se conhecem. Com relação à participação, nós temos 2 espécies de participação. A participação pode se dar por meio da instigação, que é a determinação no fato por nível de terceiro, ou através da cumplicidade, que é um auxílio ao fato por nível de terceiro, ou seja, ao fato típico de terceiro. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Feito esse apanhado geral, essas relações serão abordadas mais profundamente nos demais vídeos, é só para a gente ter um panorama geral. Nós vamos entrar nas teorias que fundamentam essa relação, que são basicamente 4 teorias que nós temos aí elencadas na doutrina. O que é importante falar para vocês? Que as teorias, elas na verdade, elas tentam uma complementar a falha da outra. As teorias elas vão surgindo conforme as configurações de cometimento dos crimes, elas vão se alterando ao longo do tempo. Direito a um fato social, evidente. Então, conforme isso vai se alterando, as teorias vão sendo criadas para tentar abarcar situações que anteriormente não tinham sido pensadas pelas teorias anteriores. Então, a primeira teoria que vai falar dessa correlação é a teoria unitária. Para a teoria unitária, qualquer um que contribua para o ilícito, contribua para o injusto, é considerado autor. Você não tem a figura do partícipe. Logo de bate-pronto você já percebe um problema nessa teoria, que é exatamente você não ter o partícipe, que seria a questão de participação seria resolvida na aplicação da pena e não no concurso de pessoas, para esta teoria. Mas você já vê que ela tem um problema. Ela não diferencia autores e partícipes, o que é extremamente injusto, e ela tem uma dificuldade de explicar também os crimes próprios. Ou seja, aquele que não é funcionário público, por exemplo, seria considerado autor de um crime funcional. Então você teria aí um problema nessa correlação. Em seguida,
para tentar resolver os problemas, nós tivemos a teoria restritiva. A teoria restritiva, ela vai diferenciar autores de partícipes, ou seja, ela vai buscar aquela diferenciação do autor e a conduta de menor relevância, ou seja, a participação. Aqui, apesar de você enxergar já uma evolução, ela ainda tem problema, essa teoria ainda tem problema de explicar a autoria imediata, por exemplo. Por quê? Porque ela vai considerar autor aquele que executa o núcleo do tipo penal. Então ela tem dificuldade de explicar a teoria, a configuração de autoria imediata, porque o autor imediato não executa o núcleo do tipo. Então a teoria restritiva ela vai ter dificuldade de explicar esse tipo de crime. Ela também tem seus problemas. A terceira teoria que trata sobre esse tema é a teoria subjetiva. A teoria subjetiva ela vai falar o seguinte: será autor aquele que age com ânimos de autoria e será partícipe aquele que age com ânimos de participação. Dois problemas nessa teoria já saltam aos olhos logo de a prima facie. Primeiro, ânimos é uma questão psicológica e é muito difícil você fazer prova, você conseguir configurar isso no caso concreto. Então todas as teorias que trabalham com ânimos, com elementos subjetivos, elas são de muito difícil aferição. Então você já tem um problema para configurar essa teoria, para essa teoria em configurar autoria e participação. E mais do que isso, mesmo que um não funcionário público pratique um crime funcional querendo ser autor, ele não conseguiria, mesmo com ânimo de autor, porque você precisa ser funcionário público para executar um crime funcional, um crime próprio. Então essa teoria também tem as suas falhas. E por último, nós temos a famosa teoria do domínio do fato, que ficou amplamente conhecida por Hoxin, mas Veltson já tinha dito alguma coisa sobre essa teoria anteriormente. Basicamente, essa teoria tenta resolver os problemas das demais, e pode ser conhecida também como teoria objetiva-subjetiva, porque ela conjuga elementos objetivos com elementos subjetivos. Ela conjuga aquele que executa o núcleo do tipo penal, o núcleo do tipo, o verbo, mas ela também considera a intenção do autor. Então aquele que domina o fato é considerado autor e aquele que não domina o fato é considerado partícipe. Aquele que dá os rumos do fato é autor e aquele que pode ser facilmente substituível é partícipe. Ou seja, essa teoria tenta resolver e resolve de forma efetiva a questão da autoria mediata e soluciona alguns problemas que nós temos nas configurações, principalmente de delitos da pós-modernidade, delitos como considerados econômicos, né? Essa teoria é muito aplicada nesses delitos. Muito bem, Flávio. Qual é a teoria que é aplicada no direito brasileiro? Olha só. Primeiro concurso de pessoas no direito brasileiro está no artigo 29 e parágrafos do CP. Em tese, no direito brasileiro, seria aplicada a teoria unitária. Porém, depois da reforma de 84, na exposição de motivos, vocês vão encontrar lá que há um conceito, o conceito que foi adotado com a reforma de 84 é o conceito restritivo, ou seja, a diferenciação entre autoria e participação. Você vai achar isso nos parágrafos do artigo 29, onde você tem lá uma causa de diminuição da parte geral do CP. Tá? Flávio, as demais teorias são aceitas no direito brasileiro? São. Elas são aplicadas pela jurisprudência de forma muito tranquila, de muito pacífica, principalmente a teoria do domínio do fato. Por quê? Porque o direito brasileiro, por ter uma dicção muito ampla do artigo 29, ele permite que a teoria do domínio do fato também seja aplicada no direito brasileiro e é assim adotado pela jurisprudência e pela doutrina de modo geral, tá? Durante a semana, senhores, nós vamos aprofundando mais esse tema
e falando um pouquinho mais de cada de cada uma das teorias de autoria, de cada uma das teorias de participação. Espero que tenha gostado, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas falamos bastante coisa. Um forte abraço e até a próxima.